Olá, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo encontro do GIEMA, Grupo de Intercâmbio de Experiências em Meio Ambiente e Fatores ESG da Arracá Paraná. Estamos muito felizes porque o número de inscritos para este evento superou todas as expectativas, de tal modo que será necessário esperar pelo menos um minuto e meio para que as pessoas entrem, né? Se acomodem, a conexão esteja estável e daí sim a gente faz a abertura oficial do evento. Muitas pessoas já entrando, temos 28 pessoas presentes na sala, vejo nomes conhecidos, sejam muito bem-vindos. Enquanto mais pessoas entram, eu vou informar a vocês que estão acompanhando este evento que possivelmente a partir do mês de abril a Câmara vai retomar as suas atividades no modo presencial. Isso significa que as reuniões, os grupos de trabalho, as visitas institucionais voltarão a acontecer no modo presencial. Então, antecipo esta informação. E caso vocês queiram conhecer pessoalmente a Câmara, né, estaremos com as portas abertas para recebê-los, tá bom? Bom, 4 e 3, cumpre agora então começar oficialmente o evento. Eu dou mais uma vez boa tarde a todos e a todas presentes. Estamos realizando o segundo evento, a segunda reunião do GIEMA ESG pela Arracá Paraná, segundo encontro ainda no modo virtual e online. O tema que será apresentado hoje é agronegócio e regulação ambiental, contexto atual e desafios. E a nossa convidada é a doutora Larissa Milkiewicz. Ela possui doutorado em Direito Econômico pela PUC Paraná, é mestre em Direito pela mesma instituição. Ela é membro da União Brasileira da Advocacia Ambiental e integra a Comissão Nacional das Mulheres Agraristas da UBAU. É advogada atuante em agronegócio e direito ambiental no escritório Milkiewicz Advocacia. Instruções práticas aqui para a interação com a palestrante. Durante a palestra, vocês poderão enviar perguntas e comentários pelo Q&A, Question and Answer, que é aquele ícone que fica na barra de ferramentas inferior do Zoom. Ao final da palestra, as perguntas serão lidas e respondidas pela palestrante. Caso alguma pergunta não seja respondida dentro do tempo da palestra, a doutora Larissa gentilmente enviará as respostas ao e-mail da pessoa que fez a pergunta, tá bom? Então, reitero este pedido. Mandem perguntas e comentários pelo Q&A e não pelo chat. Como de costume, é importante agradecer aos patrocinadores Masters da Arracá Paraná no ano de 2022. Esses patrocinadores possibilitam a realização de diversos eventos e ações da Câmara. São eles a Anderson Balão Advocacia, a Robert Bosch e o Grupo Servopa. A vocês, patrocinadores Masters, nosso muito obrigado. E agradecemos também aos patrocinadores do GIEMA ESG, que são a De Paolo e Panassola, Grupo Elis, Gemu, Harbauer do Brasil, Lix Attorneys e Roadmax Ambiental. A vocês também, o nosso muito obrigado pelo apoio. Eu passo agora a palavra à Cris Baluta, que é a coordenadora do GIEMA SG e também a CEO da Roadmax Ambiental. Cris, a palavra é tua. Bom evento a todos. Muito obrigada, Augusto.
boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, obviamente, aos nossos patrocinadores Masters, aos nossos apoiadores do GMSG, que é um grupo extremamente ativo dentro da Câmara Brasil-Alemanha. O meu agradecimento especial aí à nossa equipe, que sem eles não seríamos nada, o Augusto e a Marcela, né? Sempre apoiando a gente. E não muito mais importante, quero agradecer também à doutora Larissa Milkevitz, que é uma referência no segmento, no direito ambiental, no agro, e sempre é nossa parceira aqui nos eventos do GMSG, né? Fico muito feliz em tê-la aqui conosco, ainda mais nesse momento que a gente vai falar do agro, que é um momento difícil que estamos passando aí por toda essa questão de pandemia, guerra, né? Segurança alimentar, está todo mundo preocupado. Então, é sempre bom trazer um refresh com as informações aí, que é o conteúdo atual e desafios, né? Muito obrigado, Larissa. Eu passo a palavra a você e também, ao final, voltamos a conversar. Obviamente, terei perguntas. Um abraço. Larissa, é com você. Cris, Baluta, muito obrigada pelo convite que me foi feito para palestrar no Grupo GEMA. É uma alegria estar aqui na HK, trabalhando desses dois temas que são a mim muito importantes. Agradeço aqui o Augusto e a Marcela, que estão nos bastidores da HK, então agradeço, inclusive, pelo fato de que eles organizam, viabilizam esse nosso encontro. Eu vou compartilhar aqui os meus slides. Estão vendo os slides? Está aparecendo aí para vocês? Perfeito. Então, perfeito, obrigada. Então, aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Larissa Milkiewicz, eu sou advogada, trabalho no setor do agronegócio, eu trabalho com ambiental para empresas e cooperativas, sou doutora em Direito Econômico pela PUC do Paraná e também professora universitária. Então, é uma alegria estar aqui trabalhando desse tema, vou aqui abordar o contexto atual e alguns desafios que eu selecionei. Então, eu apresento aqui rapidamente os tópicos desse nosso webinar de hoje. Então, vamos conversar sobre agronegócio, os elos das atividades que compõem esse agronegócio. O que é o agronegócio? Nós escutamos tanto essa palavra, nós sabemos que o agronegócio é responsável pelo desenvolvimento econômico do Brasil, esse é um fato notório, mas muitas vezes acaba sendo utilizado a expressão agronegócio como sinônimo de agricultura. Então, quero trazer aqui uma informação extremamente importante sobre agronegócio. Quero também apresentar uma informação sobre o uso e ocupação do solo do Brasil. Esses dados são disponibilizados pela NASA e pela Embrapa. Então, com a finalidade de construir essa perspectiva do que é o agronegócio, ainda mais quando nós falamos sobre regulação ambiental. A Cris também trabalha aí com a frente técnica do ambiental, nós sabemos o quanto a regulação ambiental se faz presente no Brasil. O Brasil é um país que conta com uma regulamentação, uma intervenção do Estado significativa e aqueles empresários, as cooperativas, os engenheiros, todo mundo que trabalha e que perpassa aí essa matéria ambiental tem conhecimento de que o setor ambiental ele é regulado. Então, quero trazer um pouquinho de qual que é o uso, qual que é um pouco dos dados, né, sobre o uso, ocupação do solo brasileiro, considerando, inclusive, o papel que o agronegócio tem aqui para o Brasil. Eu selecionei 3 tópicos importantes, inclusive considerando aqui o contexto que nós estamos atualmente. A Cris muito bem ressaltou essa infeliz invasão à Ucrânia, que, primeiro ponto, a gente tem que deixar registrado a questão humanitária, mas ele também tem um reflexo dentro do agronegócio. Então, cito e vamos conversar sobre defensivos agrícolas, licenciamento ambiental no setor rural. O que nós temos hoje, né? Então, qual que é o status, o contexto atual e os desafios quando nós falamos de defensivos agrícolas, licenciamento ambiental no setor rural e o Plano Nacional de Fertilizantes.
E para finalizar a nossa fala, não menos importante, quero aqui dedicar um slide dessa minha fala para falar sobre responsabilidade ambiental, considerando que eu percebo aí uma carência dessa informação para aqueles empreendedores dentro do agronegócio, para ter o conhecimento do que é essa responsabilidade ambiental, como que ela se desdobra. Então, eu percebo que dentro do meu escritório eu sinto aí essa carência dessa informação, então quero dedicar um slide para concluir essa minha fala, para pontuar o que é essa responsabilidade ambiental. Quais são os desdobramentos quando nós falamos em ambiental dentro do Brasil? Pois bem, cito aqui o professor Marcos Fava Neves, uma referência para o agronegócio. Eu compartilho da perspectiva do professor Marcos Fava Neves, quando ele trabalha também com a questão da regulação ambiental. E esse slide eu acho excepcional. Então, como eu sei que aqui nós temos engenheiros agrônomos, nós temos empresas, nós temos cooperativas, porque esse nosso webinar foi amplamente divulgado, e posteriormente, para aqueles que não estão acompanhando online, vão ter a oportunidade de acompanhar esse webinar no YouTube da HK do Paraná. Eu faço essa referência do agronegócio, dos agentes que compõem o agronegócio. É importante a gente ter essa perspectiva de que o agronegócio ele é composto por atividades antes da fazenda, dentro da fazenda e posterior à fazenda. É claro que olhando essa imagem que foi feita pelo professor professor Fava Neves, nós já conseguimos ali de plano identificar várias leis ambientais que estão dentro de vários elos do agronegócio. Mas é importante a gente perceber a complexidade do setor do agronegócio, o quantos elos que nós temos para o desenvolvimento de uma atividade e como ele tem interferência, um elo como é uma cadeia que tem interferência entre seus elos. O que eu quero dizer? Vamos pegar o exemplo da Ucrânia. Nós sabemos que a Ucrânia é um player do agronegócio, desenvolve aí um papel muito importante dentro do agro. O exemplo da produção de sementes de girassóis, essa expectativa de que, diante desse fato que nós estamos presenciando da guerra, nós não vamos ter a safra, vou assim dizer, né, que começa em abril na Ucrânia. Então, essa expectativa desse comprometimento da matéria-prima da semente de girassol interfere no agronegócio do Brasil, assim como o trigo, o milho. Então, os elos do agronegócio demonstram a complexidade do setor. Aqui nós vamos falar de defensivos agrícolas. É um produto que passa pelo aspecto ambiental, inclusive. Nós temos o fato do registro do defensivo agrícola no Brasil, que tem o seu desafio, e nós vamos conversar sobre isso depois. Então, aqui nós podemos já ver fornecedores de insumos. Nós temos aqui o papel das empresas que registram o defensivo agrícola para poder fazer a produção, que registra para fazer a importação, a comercialização, inclusive. Nós temos as distribuidoras, as cooperativas, que ocupam um papel fundamental dentro do agronegócio, inclusive para intermediar esse acesso do defensivo agrícola para o produtor rural que tem todo o leque de leis para cumprir, Código Florestal, Lei do Agrotóxico. Então, chega o defensivo agrícola para o produtor rural, temos a cooperativa que viabiliza aí a exportação, toda essa logística de produtos dentro do Brasil, né, para que cheguem para a agroindústria, para posteriormente chegar até a mesa do consumidor. Então, eu trago esse slide como uma advogada que trabalha na área ambiental e do agronegócio como professora. Eu apresento esse slide para que a gente possa ter em mente a complexidade do agronegócio. O agronegócio não é sinônimo de agricultura, não é sinônimo de pecuária, porque ele é um setor responsável pelo desenvolvimento econômico do Brasil, e esse setor ele é complexo. Então, por essa razão, eu cito aqui esse slide que eu acho excelente, do professor Marcos Fava Neves. E eu apresento essa informação que eu venho trabalhando com todas as palestras que eu abordo a temática ambiental, principalmente também pelo fato de eu
que eu venho do interior do Paraná, então eu tenho essa proximidade com a realidade do campo. Então, trabalhar esses dados da Embrapa visa, inclusive, como uma agente de informação, mostrar qual que é o status no Brasil, principalmente para fazer uma diferenciação de que o nosso agro dentro do Brasil, ele sim é sustentável. E quando nós falamos da sustentabilidade, a Cris aí com grande expertise em sustentabilidade também, a gente lembra do viés social, econômico e ambiental. Quando nós olhamos para a regulação ambiental, o que nós temos? Nós temos um limite à atividade econômica, um limite para a preservação do meio ambiente, mas é importante sempre ter em mente que o desenvolvimento econômico, em momento algum, ele é vedado no Brasil. Então, o desenvolvimento econômico ele deve acontecer de modo sustentável, por isso a gente tem os limites impostos pelas leis ambientais para que o empreendedor ele venha atender. Então, o nosso agro, na minha perspectiva e na minha experiência, ele sim é sustentável, eu faço sempre essa ressalva. Eu gostaria de apresentar esses dados da Embrapa, que esses dados da Embrapa é resultado de uma pesquisa que a instituição realizou, e, inclusive, tem os mesmos resultados similares com uma pesquisa que foi realizada pela NASA. A NASA fez um mapeamento dos países e identificou o que nós temos de área de preservação de vegetação nativa, qual que é a porcentagem de cidade. Essa informação é muito, muito importante. Por isso que eu trago aqui no slide, para que a gente tenha essa informação. Olha, vamos observar que aqui nós estamos falando que as lavouras, todas as culturas que são produzidas no Brasil, são culturas que utilizam 7,8% do território brasileiro. Apenas 7,8%. Aqui, de outro lado, nós temos área de preservação de vegetação nativa, 25,6%. Unidade de conservação, vamos lembrar lá a exigência do Código Florestal, que também recepciona essa temática, 10,4%. Terras indígenas, 13,8%. Vegetação nativa em terras devolutas, 16,5%. Pastagens nativas, 8,0%. Pastagens plantadas, cidades, aqui as cidades usufruem aí da nossa extensão territorial 3,5%. Então, é importante a gente ter essa perspectiva, e aqui, inclusive, eu faço uma ressalva muito importante. Quando nós olhamos para o nosso agronegócio, nós que trabalhamos com as cadeias do agronegócio, nós sabemos que o produtor, ele atende o Código Florestal, para que ele possa desenvolver a sua atividade. Então, é importante a gente fazer essa separação. O agronegócio do Brasil ele é sustentável, considerando esse leque de leis que nós temos ambientais, que essas leis são complexas, e não podemos equiparar o produtor rural, que atende às legislações, com aqueles que desmatam, que isso é, assim, uma conduta ilegal. Então, essa ressalva eu sempre faço para diferenciar, porque isso acaba sujando, vou assim dizer, a imagem do produtor rural que trabalha e que atende todas essas leis. As leis ambientais, elas são complexas porque nós temos leis de alçada da União, do município, dos estados, dos colegiados. Então, para você empreender no Brasil, há um desafio de ter essa perspectiva de quais são as leis para atender, para que o empreendimento possa ocorrer. Então, faço essa ressalva. O agronegócio ele é sustentável, e nós não podemos equiparar as condutas ilegais com as do agronegócio brasileiro. As condutas ilegais, elas sim precisam ser punidas com as sanções que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Mas, de outro lado, a gente tem essa identidade qual que é o status do Brasil quando nós falamos em uso e ocupação do Brasil. Eu sempre apresento esse dado e as pessoas ficam perplexas, né? Falando, nossa, todas as culturas são produzidas apenas em 7,8%? Sim, todas as culturas realizadas no Brasil, elas utilizam apenas 7,8% do território nacional. E é claro que isso exige da gente levar em consideração mais informações. Por quê? Nós temos um desenvolvimento tecnológico que, claro, precisa melhorar
mas nós temos já uma tecnologia dentro da nossa agricultura, nós temos aí até 3 safras ao ano, então temos aí características que são peculiares ao Brasil, e essa é a nossa realidade. Eu acho muito importante trazer esse dado, inclusive que caso tenha estudantes de pós-graduação, de graduação, ter em mente essa perspectiva, né, do quanto se utiliza do Brasil para as atividades econômicas e qual que é a porcentagem que é destinado à preservação, como que nós estamos atualmente no Brasil. Pois bem, então vamos falar de defensivo agrícola. Defensivo agrícola é um tema extremamente polêmico, mas aqui eu gostaria de trazer algumas informações para desmistificar. Eu acho que quando nós falamos em matéria ambiental, nós precisamos trazer dados, nós precisamos retornar com aquele debate a partir de dados para poder compreender o que nós estamos falando. Defensivo agrícola, ele é simplesmente fundamental e essencial para o desenvolvimento das plantações. Tanto é que ele é fundamental e essencial para as plantações, como ele é essencial também para o combate de doenças, como, por exemplo, a dengue. Então, o defensivo agrícola, que muitos chamam de pesticida, agroquímico, agrotóxico, ele é um produto essencial, ele tem exigências que perpassam o aspecto ambiental, e aqui, já que nós selecionamos alguns temas para falar sobre os desafios, né, que o agronegócio enfrenta, aqui eu gostaria de selecionar esse tema do defensivo agrícola, porque eu venho aí me dedicando muito nos últimos anos, também pontualmente ao registro do defensivo agrícola. Pois bem, o que é o registro do defensivo agrícola? O defensivo agrícola, para que ele possa ser comercializado, ele precisa do registro. O registro é a porta de entrada desse produto no Brasil. Ele é essencial, para que o produto possa ser pesquisado, comercializado, importado, ele precisa desse registro. Qual que é a competência que nós temos hoje no Brasil? A competência que nós temos hoje no Brasil, ela está dividida entre o Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA. Esses 3 órgãos, eles fazem a análise técnica do defensivo agrícola, objeto de registro, para, ao final, concluírem se registra ou não o produto. Pois bem, um cenário que parece ideal, perfeito, e qual que é o problema que nós encontramos na prática, e tenho certeza que as empresas que estão nos acompanhando, posteriormente forem acompanhar esse webinar, ela vai confirmar de que o principal desafio que nós temos no registro do defensivo agrícola é a morosidade. A morosidade administrativa é por parte desses órgãos ambientais para que eles venham cumprir o prazo previsto em lei. Então, veja que eu fiz um levantamento do prazo, de quanto tempo que tramita um processo administrativo de registro no Brasil. Então, eu analisei os dados de 2014 até 2018, e o tempo médio para o procedimento de registro é de 8 anos. Isso significa que nós temos procedimentos que contam com um tempo muito maior, porque aqui eu estou destacando o tempo médio do registro desse produto. Então, esse é o principal desafio. E quando nós falamos desses registros concedidos em 2014 até 2018, nós estamos falando de um procedimento administrativo que contava com um prazo legal de 120 dias para avaliação do mapa Anvisa e IBAMA e 30 dias para o registro junto ao Ministério da Agricultura, ou seja, uma diferença de um tempo legal para o tempo de fato que o procedimento tramita, extremamente moroso e que demonstra ineficiência desse procedimento de registro. E eu faço essa ressalva de para quem tem a competência de fazer o registro do defensivo agrícola, inclusive para mostrar que aquelas frases do tipo, nós estamos consumindo veneno, isso não é verdade. Por quê? O registro, se ele é a porta de entrada e ele conta com o aval do órgão ambiental, do órgão responsável pela agricultura, o órgão responsável pelo viés da saúde,
todos eles só vai ter o registro com o aval dessas 3 frentes. Então, com isso, a aplicação, a comercialização, a utilização do defensivo, ele conta com um suporte técnico. Isso é extremamente importante ter essa perspectiva. É claro que o registro é o primeiro momento de contenção do risco. O registro por si só não é suficiente para conter o risco, e nós temos o segundo momento, que é essa classificação. Eu faço e venho reiterando nas minhas falas, essa classificação eu faço porque o segundo momento é o uso correto do produto. Quem aqui é engenheiro agrônomo, quem é produtor rural, sabe que nós temos um uso do equipamento, o uso de um equipamento certo para poder fazer o manuseio desse produto, seja o manuseio por máquinas ou postal, que isso é muito comum no Brasil ainda. Nós temos um tempo certo, o clima interfere na aplicação do produto. Então, vejam que falar sobre defensivo agrícola exige muito mais dado e uma visão muito mais holística do que aquela simples frase de que o defensivo agrícola é um veneno. Não é essa a realidade, porque nós contamos com um aval técnico para que aquele produto possa ser comercializado. Interessante que eu trago aqui uma decisão. Essa decisão ela é de julho de 2021, de um caso que foi apreciado pelo Tribunal da Justiça Federal do Distrito Federal, que ele foi protocolado o pedido de registro em 2015 e que demorou 5 anos para fazer análise técnica, sendo que a análise técnica, realizada pelo MAPA, Anvisa e IBAMA, acontece para que depois tenha o registro ou não do produto. Então, veja que esse caso, ele estava previsto tinha a previsão legal de 120 dias, e decorridos 5 anos, o pedido de registro não contou nem com a finalização da fase técnica. Então, esse caso aqui que eu selecionei, ele não é um caso excepcional. As ações que são ajuizadas, elas são semanais, eu posso assim dizer. Então, esse é um problema que o Brasil enfrenta. Vocês podem estar pensando como que funciona, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, se esse é um problema que o Brasil enfrenta. Os Estados Unidos, ele é um grande exemplo no setor do agronegócio. Esse fato nós já temos conhecimento. E quando nós falamos em defensivos agrícolas, o registro desse produto lá, nos Estados Unidos, eles contam com uma agência única, exclusiva para fazer o registro para tratar, né, sobre a temática do registro do agrotóxico. Quando nós falamos em registro, é importante a gente pensar que nós temos as alterações, as contestações, os pedidos de cancelamento de registro, tudo isso, o Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA também permanecem competentes para analisar. Então, nos Estados Unidos, diferente do Brasil, é uma agência única que realiza esse procedimento de análise. E claro que lá eles contam com uma equipe de aproximadamente 800 pessoas para realizarem todos os pedidos que diz respeito aos pesticidas, que lá é assim denominado. Então, esse ponto é importante para perceber, né, que a estrutura atual sim, demonstra ali ser um desafio, e claro que como nós falamos em matéria ambiental, quem trabalha nessa frente, quem empreende, né, e que perpassa a parte ambiental, sabe que um dos problemas é a carência de equipe técnica por parte dos órgãos ambientais para fazer a fiscalização. Isso se estende também, na minha perspectiva, ao procedimento de registro de agrotóxico. Nós temos uma carência, uma limitação de um corpo técnico que possa debruçar e analisar exclusivamente o registro do defensivo agrícola. Então, dentre os desafios, eu destaco aqui a alteração da lei a fim de que o registro seja eficiente. Nós precisamos ter um registro eficiente. E, de um lado, pode ter aquelas pessoas que cogitam, nossa, mas ter um registro eficiente não significa que nós vamos ter mais defensivos agrícolas no mercado? Significa que nós vamos ter produtos desenvolvidos com base em uma tecnologia mais sofisticada, porque se nós temos toda essa ineficiência no registro, significa que atualmente nós podemos ter produtos que estão defasados à tecnologia
em relação ao que nós temos hoje de uma tecnologia de pesquisa quanto ao aspecto ambiental, a saúde humana e o meio ambiente. E, de outro lado, nós temos aí também, que vale muito a pena ressaltar, o custo Brasil, né? Quando o empreendedor ele olha para dentro do Brasil e tem o conhecimento de que um registro de um defensivo agrícola, ele demora até, em média, 8 anos, podendo demorar até mais do que isso, porque é um tempo médio, o empreendedor ele já fica com receio de investir no Brasil, considerando esse tempo, essa morosidade, porque isso significa custo, né? Então, isso tem esse resultado. Então, eu destaco aqui esse desafio da necessidade de que nós tenhamos uma mudança na lei de agrotóxico, que a lei de agrotóxico é assim, ela é intitulada, a lei do agrotóxico. Agrotóxico é um termo criado pelo Brasil, no Brasil. Então, nós temos essa necessidade de alterar. Como que é esse procedimento de registro? Então, nós temos já esse conhecimento e alterar esse registro para que ele seja eficiente. E também nós temos o desafio do uso incorreto do produto. O uso incorreto acaba excepcionalmente acontecendo, e nós temos aí, de um lado, contaminação de alimentos, que a porcentagem do Brasil ela é pequena em relação à Europa, mas o uso incorreto ele é uma exceção e se faz presente. Outro ponto importante que faz parte do uso incorreto também é que é um desafio que nós temos considerando toda a nossa área de fronteira do Brasil, é o mercado de defensivo ilegal, ou seja, o acesso a esse mercado de defensivo ilegal, que nada mais é do que o defensivo que não é registrado no Brasil. Aqui no Paraná a gente tem o IDESFAM, que é presidido pelo Luciano, em Foz do Iguaçu, que brilhantemente eles desempenham um papel importante nesse combate desse mercado ilegal. Então, olhem como o tema defensivo agrícola ele é complexo, mas é importante a gente sempre ter em mente. O produto que está sendo comercializado, ele conta com esse aval técnico do MAPA, Anvisa e IBAMA. Pois bem, licenciamento ambiental no setor rural. Esse é um tema também muito, muito importante, pertinente. E o licenciamento ambiental, ele é nada mais, nada menos do que um instrumento para compatibilizar o desenvolvimento econômico e o meio ambiente. É importante a gente ter essa perspectiva de que esse instrumento ele vai compatibilizar a parte do desenvolvimento e o meio ambiente, como eu tinha comentado. O desenvolvimento econômico do Brasil não é vedado, o que há necessidade de ter essa sustentabilidade, levar em consideração a perspectiva do meio ambiente. E nós temos aí dentro do agronegócio, quando nós olhamos para dentro da porteira, né, que é essa expressão que nós utilizamos, vários empreendimentos que precisam do licenciamento ambiental. E é importante ter em mente essa questão do desenvolvimento e o meio ambiente, porque eu vou citar um exemplo aqui que eu gosto bastante, que é a construção de um porto aqui no Brasil, que o licenciamento ambiental, dentro das fases do licenciamento ambiental, foi cogitado não viabilizar a construção daquele porto, por mais que esse exemplo ele é da matéria de infraestrutura, mas é um exemplo extremamente válido quando nós falamos de agronegócio também. A construção desse porto foi cogitado não acontecer, em razão do fato de que naquele local tínhamos uma espécie de tartaruga que estava na lista de extinção. O estudo foi demonstrado e todo o licenciamento foi demonstrado para que o poder público, né, o órgão ambiental, tivesse o conhecimento e a perspectiva de que o meio ambiente ele passaria a ser preservado e havia a probabilidade comprovado de que aquelas tartarugas elas poderiam sair da lista de extinção se caso acontecesse o licenciamento ambiental e a instalação daquele porto. Por quê? O porto ele passaria a ter condicionantes e uma atenção específica para aquelas tartarugas, para aquela preservação. E com isso, ela poderia sair dessa lista de extinção. Então, veja que o licenciamento ambiental, ele tem esse instrumento de compatibilizar o desenvolvimento econômico
com o meio ambiente. Esse exemplo eu acho simbólico, eu acho que demonstra aí esse equilíbrio e como esse instrumento ele visa, né, poder desenvolver atividade e preservar o meio ambiente. Pois bem, então quando nós falamos em licenciamento ambiental no setor rural, o primeiro ponto que eu faço aqui a ressalva é a necessidade de um cadastro ambiental rural, né, desde que não tenha aí esse déficit em relação à reserva legal e área de preservação permanente. E a modalidade que vai acontecer depende do tamanho do empreendimento. E é muito importante eu fazer aqui uma ressalva de que, como eu comentei anteriormente, quando nós falamos em matéria ambiental, nós temos as normas, as regras da União, as regras que são fixadas pelos estados e pelos municípios. Ou seja, é um leque de normas que precisa ser olhado, é claro que tem uma divisão de competência ambiental, mas são várias as normas e regras, instruções normativas, resoluções, portarias, que o empreendimento precisa olhar. E nessa perspectiva, dessa análise, né, de qual é o encaixe que ele vai atender, quais são as regras que ele precisa cumprir, ele vai conseguir identificar qual que é a modalidade de licença que ele vai poder usufruir. Vou citar um exemplo no estado do Paraná, um empreendimento de criação de gado de corte, que é licenciado pelo Instituto Água e Terra do Estado do Paraná. Ele tem a dispensa de licenciamento ambiental para aqueles empreendimentos que contam com a criação até 100 cabeças de gado de corte. Então, veja que o enquadramento, a dimensão daquele empreendimento é importante para poder compreender qual modalidade de licenciamento ambiental que vai ser usufruída pelo empresário. Então, nós temos também a licença ambiental simplificada, o licenciamento trifásico, né, que conta com as fases das licenças para que o empreendimento possa acontecer. Nós também temos a licença ambiental por adesão e compromisso. Esse tema eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviram falar, principalmente depois da aprovação dos deputados, na Câmara dos Deputados, da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, ainda que trazendo um pouco de polêmica, que essa licença traz, essa licença não é nova, não, no Brasil, muitos estados já contam com essa licença de adesão e compromisso. E é uma ferramenta, na minha perspectiva, extremamente essencial quando nós falamos dessa compatibilização do desenvolvimento econômico e meio ambiente. Então, como eu comentei, o empresário, quando ele vai fazer esse diagnóstico, é comum também nós temos aquele cenário em que o empreendedor, antes de começar a desenvolver o empreendimento, ele contrata uma assessoria jurídica especializada para fazer uma opinião legal, levantando todas as leis que existem naquela região. Porque se o empresário tem uma fazenda no Paraná, outra no Mato Grosso do Sul e outra lá no Rio Grande do Sul, as regras, elas podem ser diferentes para cada empreendimento, levando em consideração o recorte de cada empreendimento. Um ponto bem interessante que a gente constata na prática, quando... Esse é um caso excepcional que acontece, mas ele acontece, que o licenciamento ambiental, que muitas vezes o advogado precisa de uma estratégia jurídica para resguardar e trazer mais segurança para o empresário, porque esse leque de leis que nós temos acaba trazendo uma insegurança para o empresário, que durante o processo de licenciamento ambiental, ele pode receber uma notificação, vou assim dizer, do órgão ambiental ou do Ministério Público, porque o licenciamento ambiental supostamente não estaria levando em consideração determinada lei ambiental. Isso causa uma insegurança tremenda para o empresário, porque isso, além do custo, retrocede ao licenciamento ambiental, levando em consideração essa notificação, essa recomendação. E daí, o que o advogado acaba fazendo, e é essa perspectiva que eu acabo trabalhando, entrando com uma determinada ação judicial, fixando quais são as normas que o empreendimento vai atender naquele licenciamento,
tendo a anuência dos órgãos envolvidos para que o empreendimento possa ser realizado sem essa insegurança. E esse é o principal ponto quando nós falamos em licenciamento ambiental no Brasil, essa insegurança, essa falta de clareza da regra do jogo. Por quê? O direito material, ele já está fixado, mas essa ausência dessas regras ainda não está claro e não é unificado no Brasil. Então, esse é um ponto, e por isso que em 2021, lá em março, se não me falha a memória, que nós tivemos a aprovação pela Câmara de Deputados da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, isso foi um progresso significativo. É claro que agora está parado no Senado, mas nós precisamos ter, sim, uma Lei Geral do Licenciamento Ambiental para trazer mais insegurança quando nós falamos em empreendimentos que usufruem aí dos recursos naturais, para que o empresário ele tenha ciência de quais são as regras do jogo, quanto tempo isso vai durar, quais são as exigências, quais são as normas. O Brasil ele tem uma regulação ambiental extremamente complexa. Então, esse é um ponto que o licenciamento ambiental mostra. Ele precisa de uma lei geral de licenciamento ambiental, que nós tanto estamos aguardando, né? Perfeito. Então, quero citar aqui alguns empreendimentos rurais que vão passar pelo licenciamento ambiental, que é um empreendimento de compostagem, de avicultura, suinocultura. Dependendo da localização, nós temos a construção ou ampliação de armazém ou silo na propriedade rural. Claro que isso vai depender da localização, vai depender do tamanho do empreendimento, do porte, qual que é a área de construção. Então, assim, estou dizendo isso, mas sem deixar de fazer a ressalva. Nós precisamos olhar aonde que está esse empreendimento e quais são as características desse empreendimento, para daí poder traçar a estratégia ambiental, jurídica do licenciamento. E esse é um serviço que é feito com o auxílio jurídico ambiental e com o suporte técnico. O suporte técnico é essencial para fazer o licenciamento ambiental. Quando nós falamos da parte do licenciamento ambiental, ou melhor dizendo, quando nós falamos em ambiental, o suporte técnico está em contato direto com o advogado, para que possa aí ser melhor traçado a estratégia do empreendedor. Então, esses são alguns exemplos que eu destaco aqui para vocês de atividades rurais que precisam do licenciamento ambiental. Lei Geral do Licenciamento Ambiental, Câmara dos Deputados aprovou em maio de 2021 o projeto de lei. Muitas pessoas estão discutindo ainda a necessidade de uma lei geral de licenciamento ambiental, e aqui, como advogada, que trabalho, né, dentro do agronegócio com as demandas ambientais, eu faço uma ressalva extremamente importante. A lei geral do licenciamento ambiental, ela vai disciplinar o procedimento do licenciamento ambiental. Questão de competência já está fixada lá na Lei 140. Aqui nós estamos falando da necessidade de fixar um procedimento. Então, o que nós temos aqui? A necessidade de uma modernização, de uma simplificação e uniformização do procedimento de licenciamento ambiental. É isso que nós precisamos. Quem trabalha, quem empreende nessa área sabe as necessidades, mas vejam, a lei geral está disciplinando o procedimento, não está falando do direito material em relação à proteção do meio ambiente, não é essa a discussão, e isso acompanha muitas pessoas fazendo essa confusão. A lei, ela prevê o procedimento do licenciamento ambiental. Isso traz, sim, muita segurança jurídica, considerando aí esse leque de normas que nós temos, como eu já ressaltei várias vezes nessa minha fala. Isso traz segurança jurídica porque o empresário, ele sabe qual que é a regra do jogo. Antes de ele começar a jogar esse jogo, ele já tem ciência de como vai acontecer, o que ele tem que atender. Não que hoje nós não temos, mas hoje nós temos uma insegurança. É muito precário. Cada estado tem pode o órgão ambiental ficar à mercê do entendimento local. Então, essa uniformização no Brasil desse procedimento vem reduzir o que a gente
chama que infelizmente tem, que é o custo do Brasil, e trazer segurança para o empresário, trazer segurança e, claro, muito mais proteção ambiental, sem sombra de dúvida. Então, esse projeto de lei aqui eu faço essa pontuação, que se trata de uma lei que disciplina o procedimento do licenciamento ambiental. Um ponto aqui que antes eu ressaltei, que a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, ela traz a necessidade de um licenciamento por adesão e compromisso, que anteriormente eu tinha colocado no meu slide falando da licença por adesão e compromisso. Tem uma discussão grande quanto a isso, e todos os estados que contam com uma lei que recepciona, né, uma norma que recepciona a LAC, tenho certeza que todos esses estados passaram pela discussão da constitucionalidade, né, da LAC. Mas essa licença de adesão e compromisso, nada mais, nada menos do que o empreendedor já ter o conhecimento de quais são as condicionantes. Nós temos um exemplo, que é o exemplo de Santa Catarina, que é um estado promissor na criação de frangos para exportação, para consumo doméstico, que usufrui dessa licença muito bem, porque o empresário ele já quer desenvolver aquela atividade econômica, ele já tem ciência de quais são as condicionantes, qual que é o enquadramento da atividade dele, então isso traz segurança e rapidez, porque essa morosidade que ela existe dentro do licenciamento ambiental, não é tão somente um caso do defensivo agrícola, mas infelizmente isso também faz parte do licenciamento ambiental. A Cris acompanha aí licenciamentos ambientais pelo Brasil, que passa também por infraestrutura, e ela acompanha também essa parte técnica, e a gente consegue perceber. A morosidade, ela também faz parte do licenciamento ambiental, e essa lei eu tenho certeza que ela visa, não vai ser a solução dos nossos problemas total, tenho certeza que não, porém já é um progresso quando nós falamos em matéria ambiental, em licenciamento ambiental. Então esse procedimento precisa ser unificado, padronizado, simplificado no Brasil inteiro. Então, faço essa ressalva quanto ao licenciamento ambiental para o setor rural e quanto a essa tão esperada lei que nós estamos aguardando. Opa! Não poderia deixar de citar aqui, Cris, Plano Nacional de Fertilizantes. Esse é um tema que está nos preocupando. Eu sempre passo informação, considerando as informações oficiais que a gente tem do Ministério da Agricultura, que nós temos aí previsão de fertilizantes de acordo com as informações do setor privado, nós temos aí um estoque para mais 5 meses. Claro que nós contamos aí com produtores rurais que ainda não têm o seu estoque de fertilizante para a safra, que começa aí em meados de outubro, porém, isso despertou no Brasil, infelizmente, diante desse cenário dessa guerra, a necessidade da gente ter essa autonomia. Lá no dia 3 de março, eu concedi uma entrevista para o Notícias Agrícolas, eu pontuei esse ponto de que o Brasil tardiamente desperta para a necessidade de ter autonomia quando nós falamos em fertilizantes. Aqui eu cito aqui uma tabela dos 3 principais fertilizantes que o Brasil precisa para o desenvolvimento das atividades: nitrogênio, fósforo, potássio. E vejam, nós estamos falando aqui no Brasil que 85% dos fertilizantes utilizados no Brasil são importados, e a meta atual, a partir desse plano, é diminuir essa dependência de 45% para 45% até 2050. Então, a dependência que nós temos de fertilizante é extremamente significativa, e nós precisamos discutir esse plano extremamente extenso, já vem sendo desenvolvido há anos, e agora, em razão desse contexto, inclusive coincidente, veio ser publicado esse Plano Nacional de Fertilizantes. O que eu tenho a falar em relação ao Plano Nacional de Fertilizantes quando nós estamos discutindo a questão ambiental? A minha perspectiva, pensando em sustentabilidade, é de que nós precisamos pensar na segurança alimentar, considerando, inclusive, o papel do Brasil na segurança alimentar. O Plano Nacional de Fertilizante, ele vem
trabalhar em prol dessa segurança alimentar, e nós não podemos esquecer de que os dados da ONU em relação à perspectiva da população brasileira até 2050, a necessidade de alimento, essa infeliz guerra que está acontecendo, essa invasão, né, na Ucrânia, ela vai ter um reflexo na segurança alimentar. Então, quando nós discutimos o Plano Nacional de Fertilizantes, os instrumentos para efetivar isso, nós precisamos ter em mente, nós precisamos ter a segurança alimentar. E a segurança alimentar difere de segurança do alimento, porque a segurança alimentar é o acesso, a possibilidade da pessoa ter alimento. Então, eu faço aqui essa ressalva. E como que acontece na prática essa redução dessa dependência que nós temos no Brasil? Nós temos, então, a extração minerária, que precisa do licenciamento ambiental. Então, tudo que nós conversamos agora em relação a esse desafio do licenciamento ambiental no Brasil, ele também estende aqui quando nós falamos, né, desse Plano Nacional de Fertilizantes, a necessidade de licenciamento mais célere, de licenciamento menos burocrático. E não estamos dizendo que o licenciamento será um caminho para prejudicar o meio ambiente. Como eu falei, o licenciamento visa determinar os limites, as condicionantes para que aquele empreendimento realize, aconteça e respeite o meio ambiente. Então, perceba, como instrumento, o licenciamento ambiental ele precisa ser célere para que aconteça a atividade econômica e a preservação do meio ambiente. Então, há uma necessidade, sim, então, como muito bem nós comentamos, atualmente a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, ela está aguardando a aprovação do Senado e nós precisamos discutir, sim, a segurança alimentar, porque o Brasil, ele é um celeiro do mundo, sem sombra de dúvida, produz muito alimento, mas toda essa situação que nós estamos passando agora e essa necessidade dessa autonomia tem aí essa perspectiva dos ODS, inclusive, e que é trabalhar com a segurança alimentar. Então, tudo está ligado com a questão da segurança alimentar, a questão da sustentabilidade. Sustentabilidade é constituída pelo econômico, social e ambiental. Aqui, então, eu apresentei um mapa bem interessante que eu achei essencial, que a fonte, dentre as fontes que nós temos para a confecção desse mapa, é os dados da Agência Nacional de Mineração, que demonstra aqui o que nós temos no Brasil quando nós falamos em reservas desses fertilizantes. Tão polêmica a questão indígena, mas nós também contamos com outras áreas de reserva que pode ser usufruída, só que claro que nós temos necessidade, todo o processo ambiental, todo o licenciamento, e nós precisamos ter um licenciamento mais célere, porque também nós temos essa expectativa de que nós temos um estoque de fertilizante por 5 meses, as relações comerciais com o Brasil não estão abaladas ao que se refere à importação de fertilizante, mas como eu mostrei no primeiro slide, o agronegócio é uma cadeia complexa, que nós temos várias interferências. Então, nós precisamos olhar para essa autonomia como uma necessidade de se trabalhar, e nós precisamos dessa parte regulatória ambiental menos burocratizada, para não haja essa morosidade que há hoje no procedimento do licenciamento ambiental. Já conduzindo para o final da minha fala, em razão do tempo que voa, responsabilidade ambiental. Trago esse slide para poder concluir aqui essa minha fala de hoje e fazer uma ressalva, dentre todas as que eu realizei até agora, que a responsabilidade ambiental, ela separa na frente civil, administrativa e penal. Empresas, quanto pessoas físicas, elas podem ser responsabilizadas na área civil, administrativa e penal. O que eu vejo no meu escritório? Que isso é um ponto que eu faço, por essa razão que eu fiz esse link de trazer aqui dentro. O empresário chega no escritório e fala, doutora, mas eu resolvi junto ao órgão ambiental a minha questão o meu problema ambiental do meu auto de infração. Era uma ausência de um cadastro técnico federal. Então, eu já resolvi lá, mas, porém, recebi aqui uma citação de uma ação contra que o Ministério Público ajuizou. Por que razão? Então, veja, quando nós falamos em ambiental no Brasil, a nossa previsão do nosso ordenamento jurídico é que o ambiental ele pode ser dividido na esfera civil, administrativa e penal, e essas frentes são independentes, pode ter ação de modo simultâneo, não depende do resultado da questão administrativa.
Então, em poucas palavras, eu faço essa ressalva, de que há necessidade de ter em mente de que a responsabilidade ambiental ela tem esse tripé, civil, penal e administrativo. Então, eu deixo aqui o meu contato, meu e-mail, larissa@milkiewicz.adv.br, o site do escritório, e agradeço muita atenção, agradeço todos os inscritos que manifestaram interesse e aqueles que também vão assistir posteriormente esse nosso encontro no YouTube, no perfil lá da HK do Paraná. E muito obrigada, Cris Baluta, devolvo a palavra para você. Muito obrigada. Eu é quem agradeço o compartilhamento de todo esse conhecimento seu do escritório, né? E fico feliz que a Câmara Alemã, cada vez mais a gente vem se aproximando de todos os temas que são caros a essa questão ESG, né? Ambiental, social e governança. Obviamente, tudo que que você compartilhou é baseado em fatos do Ministério da Agricultura, né, toda essa questão, né, toda essa cadeia do agro, a gente observa ser extremamente importante, também voltada à questão da energia, e é um dos temas que eu tenho interesse em abordar aqui no GEMA, que é a questão da energia agrovoltaica, né, que eu acho extremamente interessante por ser essencial também a energia na cadeia do agro, né? Então, eu fico bastante empolgada que a Câmara Brasil-Alemanha, a gente vem andando assim de mãos dadas com todas essas vertentes ESG, todas essas vertentes da sustentabilidade, né? Então, só tenho muito a agradecer a sua participação, a tua disponibilidade, a todos os participantes, aos inscritos, que foram muitos, né? E eu sei que existem algumas perguntas, né? Que eu vou passar para o Augusto, que vai coordenar, e as que não forem respondidas neste momento, com toda certeza vão poder ser respondidas na sequência pela doutora Larissa, né? Também o meu contato, eu sou Cris Baluta, eu sou coordenadora do GIEMA desde 2004, ESG, sou conselheira da Câmara Brasil-Alemanha do Paraná também há muitos anos e fico à disposição, tá bom? Então, meu muito obrigado, Larissa, aos nossos patrocinadores Masters, apoiadores, e passo a palavra ao Augusto. Muito obrigada. Perfeito, Cris. Muito obrigado pela moderação. Obrigado, doutora Larissa, pela palestra. Então, sem perder mais tempo, eu vou fazer a leitura das perguntas que surgiram, primeiramente pelo Q&A, Question and Answer. A primeira pergunta surgiu às 4h17, portanto, logo no começo da tua fala, e o Vitor Hugo pergunta como marcar presença. Eu acredito que ele esteja se referindo a um momento específico da tua fala, né? No início dela. Você visualiza a pergunta agora, Larissa? Essa de como marcar presença? A que presença, de fato, ele está se referindo? Oi, Augusto. Eu acredito que, quem sabe, pode ser que ele esteja falando da presença para fins de certificação do evento. Acredito eu que seja essa, a Cris até concordou com a cabeça, acredito que seja isso, né, Cris? Que ele esteja fazendo essa referência em relação a marcar presença. Vitor, se não for isso, Tá bom. mande de novo uma mensagem que a gente vai já responder também a sua pergunta, caso não seja isso. Eu confesso que fiquei bem na dúvida aqui, mas então tá bom, vamos passar para frente aqui com a pergunta da Fátima. Oi, perdão? Presença marcada, né? Confirmada a presença. Exatamente. Nós, em em outros eventos, nos anos anteriores, a gente tinha adotado um determinado procedimento que era fornecer, quando era presencial, né? Certificado de participação aos participantes, né? Então, mas agora nessa questão aí de forma virtual, a gente não tem como fornecer esse certificado de participação, a não ser em casos bastante pontuais, né? Então, caso seja essa a situação deste rapaz, ele poderia nos enviar um e-mail, né, Augusto? Isso. Acho uma boa saída. Bom, perfeito. Então, pois não. Não, desculpa. Eu ia passar para a pergunta da Fátima, então, né? Ela elogia a palestra e ela gostaria de saber se o empreendedor rural não conseguir atender os padrões ambientais do licenciamento,
mas se precisar renovar a licença de operação, o que pode ser feito juridicamente para ter a RLO? Perfeito, Augusto, obrigada pela leitura. Fátima, bem interessante essa tua pergunta. Então, ela está aqui nos informando que o empreendedor rural ele não conseguiu atender as condicionantes para a renovação da licença de operação. E o que pode ser feito no aspecto jurídico? Esse é um tema, quando nós falamos em ambiental, né, que está casado aí a necessidade de um suporte técnico como jurídico, mas o que eu posso compartilhar já de antemão, olhando apenas as informações que foram passadas aqui nessa pergunta, que há a possibilidade de fazer um termo de ajustamento de conduta de modo excepcional. Mas veja, Fátima, que há necessidade de fazer uma análise da sua questão para verificar se esse é um caso que o órgão ambiental ele vai entender possível fazer um termo de ajustamento de conduta, né, para poder fazer a renovação da licença de operação. E é claro, se caso você venha celebrar esse termo de ajustamento de conduta em que o seu jurídico alinha os termos com o jurídico do órgão ambiental, a renovação da licença de operação ela está condicionada aí a esse termo, né, esse TAC que nós chamamos. Então, olhando aqui a sua situação de plano, eu posso dizer que sim, a possibilidade de fazer um termo de ajustamento de conduta de modo excepcional. Eu não quero interromper o raciocínio, nem o andamento do evento, né? Mas eu observo que às vezes estão vindo algumas perguntas com relação a certificado. Eu acho que ao final do evento, Augusto poderia deixar o e-mail da Câmara Brasil-Alemanha à disposição aos que solicitarem certificado de participação, que por favor que necessitarem, nos encaminhem um e-mail, tá bom, Augusto? Fazemos assim, pessoal? Tá? Excelente. Pode ser assim. Melhor. Então, agora passo de novo para o Augusto. Eu estou colocando aqui já no chat, né, o e-mail da Câmara para que todos... Enquanto isso, Augusto, eu vou aproveitar e responder já em razão do nosso tempo, mais uma pergunta. Uhum. Eu achei bem pertinente aqui que nós temos a segunda pergunta que está questionando. Poderia esclarecer se quando há um auto de infração, há um dano ambiental? Eu achei essencial essa pergunta também. Aqui nós temos outras depois dessa pergunta. E veja, não necessariamente quando nós temos um auto de infração, significa que nós temos um dano ambiental. O empresário ou a pessoa física, a pessoa física, ela pode receber um auto de infração em razão de um descumprimento de uma previsão administrativa, como, por exemplo, um cadastro técnico federal. Então, essa conclusão de que há um auto de infração e, como consequência, há um dano ambiental, essa não tem uma lógica nessa conexão. Então, respondendo a esse questionamento, se quando há um auto de infração há um dano ambiental, não, porque pode ser que em muitos casos nós estamos aí falando apenas de uma questão administrativa, que o empreendimento, a pessoa física não atendeu e ela precisa fazer esse ajuste, como, por exemplo, a publicação de uma súmula do licenciamento ambiental. É um exemplo bem usual aqui, para mostrar que não trata-se de um dano ambiental, sim, um descumprimento de uma exigência administrativa ao que se refere o aspecto ambiental. Augusto, eu não sei em relação ao tempo, se as próximas perguntas, então, eu posso me dedicar a responder por e-mail, todos os que questionaram, os demais questionamentos aqui, para que todos possam sair com as informações. A minha conexão oscilou um pouquinho, mas, de fato, existem outros comentários, tem um comentário bastante extenso, eu acredito que seja pertinente, então, deixar aqui a resposta seja dada por e-mail mesmo, né? Eu já compartilhei o nosso e-mail geral no chat e a minha colega Marcela colocou mais uma vez ali, arracaparaná@arracabrasil.com. Fiquem à vontade, né? Escrevam para este e-mail pedindo então a declaração, né, de participação no evento de hoje. Bom, da minha parte, com relação às perguntas, é isso. Cris, você gostaria de fazer algum comentário adicional, final? Somente já deixar todos convidados a participar do nosso próximo evento, que é no mês de abril, né? A gente vai falar da questão voltada de seguro e a questão ESG, né? Nós tivemos aqui participando, e eu acho que ainda encontra-se um grande amigo meu, o Dr. Peri Saraiva Neto, um grande advogado de
de Santa Catarina, né? O Peri é um expert no assunto, né? Espero que ele venha nos participar conosco em abril. E agradeço a presença de todos, e a doutora Larissa Milkiewicz, com toda certeza, meu muito obrigado, ao Augusto, a Marcela e a todos os demais. Quem não recebeu a sua resposta, com toda certeza, por favor, terá sua resposta via e-mail, tá bom? Devido ao tempo, eu vou passar para o Augusto finalizar o nosso evento. Somos uma Câmara alemã, então mantemos a questão tempo bastante controlada, tá bom? Um abraço a todos. Perfeito, Cris. Obrigado pelas tuas palavras finais. Obrigado, doutora Larissa, pela excelente apresentação de hoje. Esta casa sempre fica enriquecida com a tua presença e os teus conhecimentos compartilhados com o nosso público. Agradeço, por fim, aos patrocinadores Masters da Câmara no ano de 2022, a Anderson Balão Advocacia, Robert Bosch, o Grupo Servopa, o nosso sincero agradecimento, e agradecemos também aos patrocinadores do GIEMA ESG, De Paolo e Panassola, Grupo Elis, Gemi, Harbauer do Brasil, Lix Attorneys e Roadmax Ambiental. A todos um excelente fim de tarde, fiquem bem, continuem se cuidando e esperamos reencontrá-los no mês de abril, tá bom? Forte abraço, até mais.